Ok, paz seja com todos, amém? De volta para gravar mais um vídeo para o canal Paz Seja Contigo PR. Desde agora já gostaria de pedir a você, dá um like aí no vídeo, né? E se inscreve, você que ainda não é inscrito, se inscreve, aperta o sininho aí das notificações, que é para toda vida que a gente gravar, todas as vezes que a gente gravar um vídeo, o YouTube manda para você. Manda esse vídeo para outras pessoas que você conhece, tá bom? Ajuda muito ao canal, certo? Se inscreve no canal, dá o like, em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito dos 24 anciãos, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Também fala lá no capítulo 11 também de Apocalipse, mas nós vamos ficar aqui no capítulo 4, versículo 4 de Apocalipse. Então, a Bíblia diz que no capítulo 4, versículo 4, que ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Então, esses 24 anciãos, deixa eu pegar aqui meus rascunhos. Esses 24 anciãos têm sido, ao longo do tempo aí, debatido com muitas vertentes do Evangelho, é, principalmente com os adventistas, com os pré-tribulacionistas, que os adventistas vai dizer que esses 24 anciãos são aqueles que ressuscitaram quando Jesus, na morte de Jesus ali, quando ele morreu. Alguns santos ressuscitaram ali, entraram ali em Jerusalém, mas esses santos voltaram a morrer. Mas os adventistas creiam que esses santos aí foi elevado ao céu, né? E eles também creem que é também Moisés, Elias, Enoque, que não morreram, segundo eles, né? Mas que nós sabemos que eles morreram. Nós temos vídeo aí no canal comprovando como Elias, Enoque, Moisés morreu. Basta você ir aí no canal que você vai encontrar vídeo sobre a morte desses homens. E mesmo porque Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, né? Então não foi ninguém. Então esses argumentos adventistas aí, então já cai por terra, né? Então aí tem a vertente dos pré-tribulacionistas, que são a maioria dos pastores, né? Eles pensam que esses 24 anciãos são a igreja, que já está lá no céu. Mas nós vamos ver, irmão, que quando antes desses selos ser aberto, o livro será dos 7 selos, no capítulo 4, nós vamos ver que os anciãos já estão lá, os 24 anciãos já estão lá. Você vai perceber isso aí. Então, não tem como ser a igreja, mesmo porque essa revelação, ela daí iria acontecer, né? Estava se passando ali naquele momento, e Deus estava abrindo o selo e dizendo o que iria acontecer, qual era aquilo que ia acontecer no prolongar dos tempos. Então nós vamos ver que esses anciãos já estavam ali desde o capítulo 4, eles já estavam lá. Então nós vamos ver que isso daí não pode ser a igreja. Aí você também, os pré-tribulacionistas também, eles vão dizer que esses 24 anciãos são a igreja, porque vai falar que esses homens estavam de branco, e as vestes brancas é a vitória da igreja. Quando fala de vestes brancas, é a vitória da igreja, mas nem em todo lugar que você vai encontrar na Bíblia Sagrada, falando de vestes brancas, a respeito da igreja. Anjos também se vestem de branco, né? Olha, nós temos lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ia subindo ao céu, a Bíblia diz que dois varões se apresentaram de brancos.
E aí era anjo. Eles estavam de branco, né? Nós vamos ver isso aí. Nós vamos ver que ali no túmulo, quando Maria vai visitar lá, você vai ver que lá em João 20, versículo 12, vai dizer que os homens de branco apareceram ali também, confortando ela. Ali também eram anjos que estavam de branco. Aí eles vão dizer também que é a igreja porque eles estavam com coroa, né? As coroas de ouro. Mas nós sabemos também que vai ter outras passagens na Bíblia que vai falar de coroa e não está se dirigindo à igreja. Né? Então lá em 17, 6 de Provérbios, vai dizer que os netos é a coroa dos avós. Né? E vai dizer lá em 16, verso 31 de Provérbio, que os cabelos brancos é a coroa, né, das pessoas, dos velhinhos. 16, verso 31 de Provérbio, vai dizer que os cabelos brancos, né, vai dizer que os cabelos brancos é a coroa do idoso. Então, não é porque fala de coroa e fala de vestes brancas que é a igreja. Né? Cada contexto fala de uma coisa diferente. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que os adventistas, quando falam que essas pessoas que ressuscitaram, que na Bíblia diz que o único que ressuscitou foi Jesus, Jesus é a primícia dos que dormem, então ninguém ressuscitou fora ele. Então os argumentos adventistas já caem por terra e os argumentos pré-tribulacionistas também já caem por terra. Por quê? Porque essas pessoas que estão vestidas de vestes brancas, não é porque as vestes é branca que é a igreja, porque os anjos também se vestem de branco, né? Não é porque fala de coroa, que a coroa também fala de cabelo. O próprio, a Bíblia diz que o próprio Deus é chamado de ancião de dia, porque eles dizem que anjos, esses seres celestiais, não pode ser chamado de ancião. O próprio Deus foi chamado lá no livro de Daniel de ancião de dia. Então, o termo ancião significa poder, né? Ele vai ter hora que ele vai ser empregado na Bíblia para chamar de presbítero, tem hora que ele vai ser empregado para chamar de pessoas mais idosas, mais velhas, mais sábias, no entendimento. E também Deus foi considerado também ancião de dia. Isso não significa que ele é velhinho, mas o termo ancião significa, dentre tantas as coisas, poder, excelência, virtude, tudo de bom. O termo ancião ele significa, né? Agora, depende do contexto qual ele foi empregado, que a gente sabe que se é para presbíteros, se é para pessoas mais velhas, né? Mas o termo em si é de autoridade. Ancião significa autoridade. Então, significa que esses seres celestiais, eles tinham a autoridade de estar ali, em redor do trono de Deus. Tanto é que eles estavam lá em redor do trono de Deus. Agora, meus queridos, a Bíblia diz lá no livro de Isaías, 62, verso 3, que o Senhor, o próprio Deus, é a nossa coroa, né? Então, quando ele fala em coroa, não significa que a coroa é somente uma coroa que a gente pode colocar na cabeça, mas o termo coroa significa que é excelência para cada um de nós, para os anjos que estão lá, para o próprio Jesus, que quando vir vai ter a coroa de ouro. Então, não tem nada a ver que é só para a igreja, né? Então, nós cremos que esses 24 anciãos que estão diante do Senhor, o adorando, né, são seres angelicais. São seres angelicais. A Bíblia vai dizer que são 24, né? Aí, por que 24? Aí sim, aí nós vamos concordar um pouquinho com os pré-tribulacionistas, mas em parte, porque nós cremos que não é a igreja, mas nós cremos que o termo 24, ele representa e aponta para a igreja, né? Porque são 12 tribos e 12 apóstolos.
E para quem não divide judeu e gentil, como nós não dividimos, porque para Deus não tem grego, não tem judeu, todos são iguais em Cristo Jesus. Nós cremos que as 10 tribos e os 12 apóstolos formam o termo 24 e são o povo de Deus, é representação do povo de Deus. Como os 144 mil também é uma representação da igreja em geral, né? São os salvos, não apenas 144 que é salvo, mas é uma representação de toda a igreja. Então, os seres que estão diante do Senhor, o nosso Deus, os 24 anciãos, assim como os 4 seres viventes, que nós aqui não comentamos sobre eles, são seres angelicais que o Senhor, nosso Deus, criou para estar lá louvando, bendizendo, exaltando o santo nome. Agora, quando usa o termo 24, não está lá à toa esses 24, porque eles representam e apontam para a igreja, para as 12 tribos, para os 12 apóstolos. Ou seja, resumindo tudo é junto, porque nós não separamos judeu nem gentil. Assim nós entendemos pelas 2 casas de Israel, quando nós estudamos, é uma representação da igreja. O termo 24 significa que ele aponta, está apontando para a igreja. É isso? Então nós cremos que esses seres angelicais que estão diante do Senhor são sim seres angelicais criados por Deus. E eles estão lá para o serviço do nosso Deus. Nós cremos dessa maneira. Em nome de Jesus Cristo, gostaria de pedir a você, dá o like mais uma vez aí, aperta o sininho aí das notificações, envia este vídeo para outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Faça isso que o canal vai crescer em nome de Jesus Cristo. Vai dar tudo certo para a honra e glória do nosso Deus, tá bom? Paz seja com todos, amém?